E agora a gente vai falar um pouquinho sobre passos de uma consulta. Como organizar uma consulta para gerir bem o tempo. Vou citar aqui, muito do que eu vou citar aqui foi construído a partir de um artigo ou de um material produzido por um autor português, que chama Vitor, que ele intitula Os 7 Passos da Consulta. E eu vou tentar estruturar a fala em cima disso. Por que estruturar a consulta? O motivo é algumas situações que acontecem no dia a dia. Por exemplo, é comum que a gente comece o turno gastando muito tempo em algumas consultas e ao final do turno tenha que correr, seja porque está encerrando o expediente, seja porque tem muitos pacientes. Outra coisa que costuma ocorrer é você conduzir uma consulta e chegar ao final e perceber que tem algumas queixas que não foram abordadas ou o paciente coloca uma situação nova. É comum que a gente, quando a gente não leva em consideração esse espaço da consulta, que a gente tenha uma consulta desorganizada, que demanda mais tempo e que mais que qualquer outra coisa geralmente não é satisfatória, nem para o paciente, nem para o profissional. E aí nessa perspectiva, existem 7 fases que a gente vai dialogar aqui, que a gente vai conversar. O autor ele dividiu em 3 momentos. Uma fase inicial, que envolve a preparação e os primeiros minutos. Uma fase intermediária, que envolve a exploração, a avaliação e o plano. E uma fase final, que envolve o encerramento e a reflexão. Na preparação. Como é que você se prepara antes de começar uma consulta? Você observa alguma coisa? Você considera alguma coisa? O que você costuma fazer? 3 pontos que são importantes antes de iniciar uma consulta. A primeira é uma breve autoavaliação nossa, do profissional de saúde, do médico. Como é que a gente está? A gente tá com sede, precisa beber água, está com fome, tem que comer algo, tem que ir ao banheiro. Tem algum tipo de emoção que eu estou trazendo para essa consulta? Fazer essa autoavaliação inicial é importante, porque se eu tiver alguma demanda nesse sentido, é importante que eu resolva, porque senão eu vou, de alguma forma, ter minha consulta afetada. O segundo ponto que é interessante é a gente tentar rever quem é o próximo paciente. Será que eu tenho alguma informação, uma consulta anterior, de repente, que tenha alguma informação relevante, alguma coisa que foi planejada, alguma característica desse paciente que eu tenho que saber? Então, consultar brevemente o prontuário pode ser algo bastante rico para a consulta. E por fim, avaliar o ambiente que você está. Será que eu tenho todos os recursos na minha mesa? Será que eu tenho os papéis, o computador está adequado, a impressora, o material para examinar o paciente, iluminação, barulho? Será que isso está tudo em ordem? Isso parece tão óbvio, mas é comum que a gente esqueça isso. E sair no meio de um turno de trabalho para ter que resolver isso pode ser demais desgastante, Pode atrapalhar toda a gestão do tempo. Claro que nem sempre a gente tem todo o tempo do mundo para fazer isso em toda consulta, antes de toda consulta. Mas sempre que possível, focar nessas 3 coisas. Uma breve autoavaliação, como que eu estou para atender, o que eu tenho que satisfazer ou cumprir. Rever quem é o próximo paciente e avaliar as condições do ambiente. Eu tenho tudo que preciso para aquele turno de trabalho? Então, esses são os passos da preparação. E aí a gente entra naquele segundo passo, que são os primeiros minutos. E aí uma pergunta interessante como é que você chama o seu paciente? Pede para alguém chamar? Você fica sentado e chama de longe? Enfim, não tem nenhuma expectativa de definir uma receita aqui, mas de forma geral é melhor se você receber o seu paciente na porta, se você próprio chamar, isso é o ideal, mostrar onde que ele vai se sentar. Isso geralmente gera mais satisfação e qualidade para a sua consulta. É importante lembrar que essas primeiras impressões e esses primeiros minutos são essenciais. Eles definem muito como uma consulta vai seguir. Outra questão importante, como é que você abre sua consulta? Qual que é a pergunta que você geralmente faz? De forma geral, perguntas abertas são melhores. O que trouxe o senhor à consulta hoje? O que te motivou a vir até o médico? Como posso te ajudar? Perguntas abertas permitem que o paciente se expresse livremente. Se eu uso perguntas fechadas do tipo, olha, o senhor veio ver o exame, o senhor veio por tal motivo, eu direciono a consulta e corro o risco de que ao final ele saia insatisfeito ou que ele coloque uma outra demanda e aí minha gestão do tempo é prejudicada.
Use perguntas abertas nesse primeiro minuto. Nesse primeiro minuto, a gente costuma chamar de minuto de ouro da consulta. Fazendo uma analogia, seria como a abertura do xadrez. A abertura da consulta vai te ajudar a programar todo o restante da consulta junto com o paciente, de se organizar, ter uma gestão de tempo satisfatória e ser resolutivo também. Além daquelas questões que eu falei, né, envolve acolher bem o paciente, primeiro contato, cumprimento. Essa questão de pegar ou na mão depende muito do paciente, depende de você, mas de forma geral ser cortês, né? Muitas vezes sorrir é uma coisa que garante uma maior abertura do paciente. Geralmente estar atento às suas motivações, explorar as ideias, expectativas. E uma coisa muito importante a ser falada é que as primeiras impressões são muito importantes. É nessa fase que começa a preparação do clima terapêutico. E aí eu vou colocar uma situação aqui para tentar exemplificar esses primeiros minutos. Imagine o seguinte, imagine que você está no seu consultório, chega um paciente, você o conduz até o local, a cadeira, já tinha cumprimentado ele, e aí você começa a consulta com uma pergunta de abertura. Sr. José, e aí, o que trouxe o senhor hoje à consulta? Doutor, eu vim hoje pelo seguinte, eu tô com uma dor de cabeça tem alguns dias, eu vim também porque eu tô com dificuldade para engolir alimentos, assim, eu sinto que fico meio engasgado às vezes. Eu tô com, sentindo que o coração tá mais acelerado, tô com um batimento alterado. Vim também porque eu queria renovar a receita dos meus remédios da pressão alta. Doutor, por sinal, semana passada inventei de jogar bola e meu joelho estava doendo, meu pé estava doendo, enfim. São esses motivos que eu vim hoje. Aí nessa hora você fica meio perdido, né? Porque são várias coisas e é natural que a gente fique perdido aí. E o que fazer? O que fazer nessa situação? Nessa situação ou em outras, né? Eu vou propor aqui alguns passos a serem seguidos nesse primeiro minuto da consulta. O primeiro é a pergunta de abertura, uma pergunta aberta. O segundo é o que eu chamo que a gente costuma chamar de esvaziar. Não interrompa o paciente nesse primeiro minuto. Eu sei que às vezes é natural que a gente fique preocupado com o tempo e acabe querendo interromper o paciente nesse primeiro minuto, mas isso não é interessante. Se eu interrompo ele nesse momento, a chance de ter uma demanda oculta ou que tenha ao final da consulta uma nova demanda colocada é muito grande. Então deixe o paciente esvaziar. De forma geral, isso vai 1 minuto a 2 minutos no máximo. Tem um estudo que mostra que o médico interrompe o paciente a cada 23 segundos. Em especial nesse momento, isso é completamente inadequado. Então deixa seu paciente esvaziar. Terceira questão, escuta ativa. A gente vai falar sobre isso em outra aula, mas a escuta ativa, ela não é só a escuta passiva, mas ela envolve muitas vezes mostrar a compreensão para pacientes. Falas como, olha, eu percebo que isso está bastante incomodando, nossa, então o senhor está pensando em determinada coisa, ou realmente isso é algo para se preocupar. Frases cultas que mostram para o paciente que a gente compreendeu aquilo que ele está falando. Outra técnica é resumir, eu vou exemplificar isso daqui a pouco. E a quinta técnica seria a prevenção de demanda aditiva. É uma técnica utilizada para prevenir que o paciente traga novas demandas ao final da consulta. Isso implica perguntas tipo, algo mais além disso? Além disso que o senhor trouxe, queria falar sobre alguma coisa? Eu sei que às vezes o profissional fica preocupado em fazer essa pergunta e de surgirem várias demandas, mas é melhor que surja nesse primeiro momento do que ao final. Então vamos ilustrar um caso. Sr. José, o que trouxe o senhor hoje aqui? Eu vim pela dor de cabeça, pela dificuldade em engolir, pelo remédio da pressão, pela dor no joelho e pela dor no pé. Deixei ele esvaziar. Não interrompi. Fiz escutativo. Nossa, o senhor está sem remédio esses dias. Nossa, imagino que tenha machucado essa questão do pé. Sei lá, qualquer frase que mostre que eu entendi aquilo que ele falou. E depois eu vou usar uma técnica que é resumir. Por exemplo, olha, Sr. José, então deixa eu ver se eu entendi. O senhor veio aqui hoje por conta da dor de cabeça, porque o senhor está com dificuldade de engolir, porque o senhor está com uma palpitação, porque o senhor quer renovar a receita, porque o senhor está com uma dor no joelho e está com uma dor no pé. É isso.
Quando eu faço isso, eu resumo. E aí, ao final, eu lanço a pergunta. Além disso, algo mais? Essa pergunta é o que a gente chama de prevenção de demanda aditiva. Claro que você fica ali preocupado que ele vai trazer, mas de novo, é melhor que ele traga agora. Então, pergunta de abertura, uma pergunta sempre aberta. Esvaziar, não interromper o paciente no primeiro minuto. Escuta ativa, escutar, mas mais que isso, mostrar para ele que ele está sendo compreendido. Resumir, fazer uma lista daquilo que o paciente trouxe. E uma pergunta que é a prevenção de demanda aditiva, se ele tem alguma outra demanda além dessa. Esse caso específico, eu citei um caso de um paciente com múltiplas demandas. A gente vai ter uma aula só para conversar sobre isso. Mas uma coisa que você pode fazer muitas vezes é negociar a agenda do paciente com a sua agenda. Tentar entender o que está mais incomodando ele naquele momento, o que tem que ser abordado agora, o que pode ser abordado depois. Mas isso vai ficar para a nossa aula de múltiplas demandas. Então, eu acabei talvez gastando um tempo maior nessa questão do primeiro minuto, porque é fundamental que essas etapas sejam cumpridas. Só assim a gente vai conseguir se organizar e planejar o tempo que a gente tem da consulta. Por exemplo, eu tenho 20 minutos em média, 25, 30 minutos para uma consulta. Quando eu faço isso no primeiro minuto, eu tenho uma ideia de como eu vou me organizar, né? Os passos. O que dá para eu abordar nesse momento, o que não dá para eu abordar. E aí uma outra pergunta que pode surgir é em que momento que eu escrevo, que eu registro? Bem, tem várias possibilidades, assim. Claro que o ideal seria a gente registrar ao final da consulta, sem dúvida, esse seria o melhor. Mas algumas pessoas não conseguem, eu, por exemplo, não consigo. Então, existem algumas alternativas que são, por exemplo, você escrever ao final dessa primeira fase, né, dessa fase de coleta de dados, do subjetivo. Esse pode ser um momento especialmente interessante de registrar. Quando não registrar? Logo no começo. Porque se o paciente chega e você já começa a registrar, passa uma ideia de que aquilo que ele está falando não é tão importante. Esse contato visual dos primeiros minutos é fundamental. Quando você observa o paciente e faz escuta ativa, basicamente você está falando, olha, o que você está me falando é importante, continua. Se eu distraio, se eu desvio a atenção, eu passo a ideia que aquilo não é importante. O paciente pode, de alguma forma, não se expressar de forma adequada ou ficar constrangido de colocar alguma questão ou de deixar alguma questão para o final. Então, talvez o meio termo seja encerrar uma parte e escrever, explicar para o paciente o que você está fazendo, principalmente se você está diante de um computador, por exemplo. Olha, eu vou precisar registrar um pouco do que a gente conversou. E uma técnica, de repente, é você ler aquilo que você está escrevendo, que você dá a oportunidade do paciente te corrigir. Olha, então o senhor veio aqui hoje por conta disso, daquilo, enfim. Né? E aí eu vou registrando, explicando ao paciente o que eu estou fazendo. Outra coisa que costuma constranger o paciente, o profissional nesse primeiro minuto, é o silêncio. Às vezes o paciente fala rápido, porque ele já é acostumado a se interromper, e aí você já assume que é só aquilo. Calma, deixe um tempo para o paciente falar. Não esqueça de fazer a prevenção de demanda aditiva, perguntar se tem algo mais. Isso é fundamental. Só revendo aqui, a gente falou agora da fase inicial, da preparação e dos primeiros minutos. E depois disso, a gente passa para aquela fase intermediária, que envolve um pouco da anamnese tradicional, do exame físico, e que a gente pode dividir em 3 etapas: exploração, avaliação e plano. Na exploração, é basicamente a descrição do quadro pelo paciente, mais detalhes, né? Um cuidado que a gente tem que tomar é de não induzir queixas. A gente costuma induzir o paciente para caminhos que a gente se sente mais seguro. Por exemplo, o paciente que chega com dor de cabeça e fala que é uma dor de cabeça que pulsa, é natural que você já venha com perguntas tipo, é só de um lado, você tem náusea. Cuidado para não induzir o paciente. Perguntas do tipo, você pode me contar mais como é que é essa dor de cabeça? Costumam ser mais efetivas. Porque se você tenta induzir o paciente, você corre o risco de tomar um diagnóstico que muitas vezes não é preciso. Outra questão importante nesse passo aí é utilizar o CIF, lá do método clínico centrado na pessoa, que a gente vai conversar isso em uma aula, mas basicamente avaliar os sentimentos, a ideia, as expectativas e como aquele sintoma ou aquela queixa afeta a funcionalidade do paciente. Avaliar também o que o paciente espera daquele encontro. E ali, nesse momento, a gente vai preparar para o exame objetivo, né? para o exame físico. E aí lembrar sempre de explicar para o paciente o porquê daquele exame físico e preparar ele para esse momento. O quarto passo seria o da avaliação. Que seria mais ou menos aquele de identificar os problemas que foram trazidos pelo paciente, ou muitas vezes dar um nome ou falar de uma hipótese para o paciente. Esse passo envolve 2 coisas. Que é aquela avaliação baseada na nossa racionalidade técnico-científica, né? Muitas vezes diagnósticos, nomes. E o outro
é a explicação que o paciente construiu. Porque perceba, por mais que eu tenha uma impressão sobre um diagnóstico, muitas vezes essa impressão não bate com a do paciente. E qual é o problema disso? Se aquilo não faz sentido para o paciente, a chance dele aderir ao tratamento é menor. Então é importante que a gente entenda qual o modelo explicativo que o paciente trouxe, porque é muito comum, imagina o seguinte, uma pessoa que está com dor de cabeça em casa, ela pode ter pensado várias explicações para aquilo. É porque eu estou estressado, é porque eu estou com enxaqueca, é porque, nossa, será que eu não estou com algo mais sério, que preciso de um exame? O paciente estabeleceu um modelo explicativo. E aí eu preciso compreendê-lo para dialogar com aquilo que eu acredito e encontrar as agendas. Por exemplo, eu posso achar que é uma cefaleia tensional e aí eu vou tentar conversar com o paciente sobre isso, porque se fizer sentido para ele agora, no próximo passo fica mais fácil de eu conversar sobre a necessidade ou não necessidade de fazer um exame ou de seguir ou não um determinado tratamento, uma determinada medicação. Então, a avaliação, o objetivo é que o modelo explicativo trazido pelo paciente e a sua impressão diagnóstica casem ali, que é o que a gente chama de encontro de agendas, né? Depois dessa fase vem o plano, e é o momento em que a gente vai formular propostas e chegar a um acordo sobre o plano de cuidados com o paciente. É importante que seja uma decisão tomada em conjunto. Decisão compartilhada é algo que exige técnica, nós vamos ter uma aula só sobre isso, mas não esqueça de sempre buscar uma decisão junto com o paciente. Eu vou mover a participação dele, a responsabilização, o que ele deve fazer, o que cabe ao paciente fazer, o que cabe a mim fazer, quais os objetivos, prazos, quando vai ser a nova consulta. Muitas vezes isso envolve uma negociação, né? O paciente não está disposto a fazer aderir a determinado tratamento, mas considera uma outra opção de tratamento. Então, de novo, é importante que a gente saiba as expectativas dele em relação à consulta para que a gente possa casar as nossas expectativas e aquilo que a gente entende que é adequado com aquilo que ele entende adequado. Entender o que o paciente acha adequado não significa validar tudo que ele solicita. Significa que a gente tem que buscar conversar sobre aquilo. Posso ou não concordar, mas eu tenho que compreender aquilo que o paciente espera. Então, essa é uma forma de muitas vezes empoderar o paciente, né? De dar poder a ele nesse processo de decisão também. Quando eu faço isso, eu aumento a satisfação e aumento a adesão. Não esquecer também de aproveitar esse momento para definir o que vai ser realizado depois, quando vai ser o próximo encontro, se tem alguma medida de prevenção que eu deva executar, que eu já execute. Encerramento é a penúltima fase desses 7 passos que coloca, mas com o paciente seria o último momento. Cabe aqui confirmar se houve clareza na transmissão de informação, se o paciente compreendeu tudo aquilo, está claro para ele o que deve ser feito, quando será o próximo encontro. É importante que a gente explore aqui eventuais dúvidas, e a melhor forma de fazer isso é perguntando se há algum tipo de dúvida, alguma coisa que não tenha sido compreendida. Se forem perguntas abertas, melhor. E aí a gente parte para o encerramento formal da consulta, que muitas vezes implica em cumprimentar ou se despedir do paciente. E aí vem uma fase que é específica para um profissional de saúde, que é a reflexão final. Implica, eventualmente, a gente completar os registros ou fazer os registros que não foram feitos no prontuário, fazer uma reflexão quais foram os pontos fortes, os pontos fracos dessa consulta, o que eu acho que eu tenho que melhorar. Uma coisa interessante a se colocar são notas, por exemplo, lembrar de abordar na próxima consulta determinado tema, lembrar de checar tal exame. Também é importante pensar ou registrar aquilo que você acha importante estudar, pesquisar, estudar mais sobre determinado tema, né? Nossa, eu tenho que checar melhor o prontuário desse paciente, tenho que checar determinado exame. Então, quando nesse momento, a gente faz essa reflexão, a gente diminui a chance de que ao final do turno ou em outro momento a gente lembre que esqueceu uma outra coisa, né? E fique lá, nossa, esqueci de pedir determinado exame. Se você faz isso nessa reflexão final, ainda dá tempo de você se corrigir, né? De solicitar algum exame, de chamar o paciente ou de acionar ele por telefone, enfim. Então, essa reflexão final é um momento importante para garantir também a qualidade da próxima consulta. E é isso.